Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1091, pregado na manhã de domingo, 19 de janeiro de 1873, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. E eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Lucas 11, 9 a 10. Buscar ajuda em tempos de angústia de um ser sobrenatural é um instinto da natureza humana. Não afirmamos que a natureza humana não regenerada oferece uma oração verdadeiramente espiritual ou exerce fé salvadora no Deus vivo. Mas ainda assim, como uma criança chorando no escuro, com uma dolorosa ânsia por ajuda de algum lugar, embora não saiba bem onde, a alma em profunda tristeza quase invariavelmente clama a algum ser sobrenatural por socorro. Nenhum tem sido mais rápido a orar em tempos de tribulação do que aqueles que ridicularizaram a oração em sua prosperidade. E provavelmente nenhuma oração foi mais verdadeira para os sentimentos do momento do que aquelas que ateus ofereceram sob a pressão do medo da morte. Em um dos seus escritos no Tadler, Addison descreve um homem que, a bordo de um navio, gabava-se ruidosamente do seu ateísmo. Um vento forte surgiu e ele caiu de joelhos e confessou ao capelão que tinha sido ateu. Os marinheiros comuns, que nunca tinham ouvido a palavra antes, pensaram que fosse algum peixe estranho, mas ficaram ainda mais surpresos quando perceberam que era um homem e souberam da boca dele mesmo que nunca acreditou até aquele dia que existia um Deus. Um dos velhos marinheiros sussurrou ao contramestre que seria uma boa ação atirá-lo ao mar, mas essa foi uma sugestão cruel, pois a pobre criatura já estava em miséria suficiente. Seu ateísmo havia evaporado e ele, em terror mortal, clamava a Deus por misericórdia. Incidentes semelhantes ocorreram não uma, nem duas vezes. De fato, com tanta frequência, o ceticismo orgulhoso desmorona no final que sempre esperamos que isso aconteça. Tire a restrição antinatural da mente e pode-se dizer que todos os homens, como os companheiros de Jonas, clamam a seu Deus em seus momentos de dificuldade. Como pássaros aos seus ninhos e corças às suas tocas, assim os homens em agonia voam para um ser superior em busca de socorro na hora da necessidade. Deus deu a todas as criaturas que Ele criou alguma forma peculiar de força. Uma possui tal velocidade que, ao ouvir o uivo de um cão, escapa do perigo, ultrapassando o vento. Outra, com as asas abertas, é elevada além do alcance do caçador. Uma terceira, com chifres, empurra para baixo seus inimigos. E uma quarta, com dentes e garras, despedaça seu adversário. Ao homem, ele deu pouca força em comparação com os animais entre os quais ele foi colocado no Éden. E ainda assim, o homem era rei sobre todos, porque o Senhor era sua força. Enquanto soubesse onde procurar a fonte de seu poder, o homem permaneceu o monarca incontestável de tudo ao seu redor. A imagem de Deus, na qual ele brilhava resplandecente, sustentava sua soberania sobre as aves do céu, as bestas do campo e os peixes do mar. Por instinto, o homem voltou-se para seu Deus no paraíso. E agora, embora ele seja, em grande medida, um monarca destronado, restam em sua memória sombras do que ele foi e lembranças de onde sua força ainda deve ser encontrada. Portanto, não importa onde você encontre um homem, você encontrará alguém que em sua aflição pedirá ajuda sobrenatural. Acredito na veracidade desse instinto e que o homem ora porque há algo na oração. Assim como quando o Criador dá à sua criatura o poder da sede,
é porque existe água para saciar essa sede. E assim como quando ele cria fome, há alimento para corresponder ao apetite. Da mesma forma, quando ele inclina os homens a orar, é porque a oração tem uma bênção correspondente ligada a ela. Encontramos uma poderosa razão para esperar que a oração seja eficaz no fato de que é uma instituição de Deus. Na palavra de Deus, somos repetidamente ordenados a orar. As instituições de Deus não são tolices. Posso acreditar que o Deus infinitamente sábio ordenou para mim um exercício que é ineficaz e não passa de uma brincadeira de criança? Ele me manda orar, e ainda assim a oração não tem mais resultado do que se eu assobiasse ao vento ou cantasse para um bosque de árvores? Se não houver resposta à oração, a oração é uma monstruosa absurdidade, e Deus é o autor dela, o que é uma blasfêmia afirmar. Nenhum homem que não seja um tolo continuará a orar quando uma vez lhe tiverem provado que a oração não tem efeito com Deus e nunca recebe uma resposta. A oração é uma obra para idiotas e loucos, e não para pessoas sãs, se é verdade que seus efeitos terminam com um homem que ora. Não entrarei nesta manhã em argumentos sobre o assunto. Em vez disso, estou me dirigindo ao meu texto, que para mim, pelo menos, e para vocês que são seguidores de Cristo, é o fim de toda a controvérsia. Nosso Salvador sabia muito bem que muitas dificuldades surgiriam em relação à oração que poderiam abalar seus discípulos, e por isso, ele equilibrou toda a oposição com uma garantia esmagadora. Leiam essas palavras, eu lhes digo: eu, seu mestre, seu Senhor, seu Salvador, seu Deus, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. No texto, nosso Senhor enfrenta todas as dificuldades. Primeiro, dando-nos o peso de sua própria autoridade. Eu lhes digo. Em seguida, apresentando-nos uma promessa. Peçam e lhes será dado. E assim por diante. E então, lembrando-nos de um fato indiscutível: todo o que pede, recebe. Aqui estão 3 golpes mortais para as dúvidas de um cristão quanto à oração. Primeiro, então, nosso Salvador nos dá o peso de sua própria autoridade. Eu lhes digo. A primeira marca de um seguidor de Cristo é que ele acredita em seu Senhor. Não seguimos o Senhor de forma alguma se levantarmos questões sobre pontos em que ele fala positivamente. Embora uma doutrina esteja cercada de 10.000 dificuldades, o ipse dixit do Senhor Jesus as varre todas, no que diz respeito aos verdadeiros cristãos. A declaração de nosso Mestre é todo o argumento do que precisamos. Eu lhes digo, é nossa lógica. Razão, não havemos em seu melhor em Jesus, pois ele é feito de Deus para nós como sabedoria. Ele não pode errar, ele não pode mentir. E se ele diz, eu lhes digo, então está encerrado todo o debate. Mas, irmãos, há certas razões que nos levam com mais confiança a descansar na palavra de nosso Mestre sobre este ponto. Há poder em cada palavra do Senhor Jesus, mas há uma força especial na afirmação diante de nós. Foi objetado a oração que não é possível que ela seja respondida, porque as leis da natureza são imutáveis, e elas devem e continuarão a operar, quer os homens orem ou não. Nenhuma gota de água mudará sua posição em uma única onda, ou uma partícula de matéria infecciosa será desviada de seu curso, mesmo que todos os santos do universo pleiteiem contra tempestade e praga. Agora, quanto a esse assunto, não temos pressa em responder. Nossos adversários têm mais a provar do que nós, e, entre outras coisas, eles têm que provar o negativo. Para nós, não parece necessário provar que as leis da natureza são perturbadas. Deus pode operar milagres, e Ele pode realizá-los novamente, como fez nos tempos antigos. Mas não faz parte da fé cristã que Deus precise operar milagres para responder às orações de seus servos. Quando um homem, a fim de cumprir uma promessa, tem que desarranjar todos os seus negócios e, por assim dizer, parar toda a sua maquinaria, isso prova que ele é apenas um homem e que sua sabedoria e poder são limitados.
Mas ele é verdadeiramente Deus, que sem reverter um motor ou remover uma única engrenagem de uma roda, cumpre os desejos do seu povo à medida que eles se apresentam diante dele. O Senhor é tão onipotente que pode realizar resultados equivalentes a milagres sem suspender, de maneira alguma, qualquer de suas leis. Ele fez, por assim dizer, nos tempos antigos, parar a maquinaria do universo para responder à oração. Mas agora, com igualmente divina glória, ele ordena eventos de modo a responder às orações cheias de fé e ainda assim não suspende nenhuma lei natural. Mas este está longe de ser nosso único ou principal conforto. Esse está no fato de que ouvimos a voz de alguém que é competente para falar sobre o assunto. E ele diz: eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Se as leis da natureza são reversíveis ou irreversíveis, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Agora, quem é aquele que fala assim? É aquele que fez todas as coisas. Sem ele, nada foi feito do que foi feito. Ele não pode falar sobre este ponto? Ó tu, palavra eterna, tu que estavas no princípio com Deus, equilibrando as nuvens e firmando os alicerces da terra. Tu sabes quais são as leis e as constituições imutáveis da natureza. E se tu dizes, peçam e lhes será dado, então certamente assim será, sejam quais forem as leis da natureza. Além disso, nosso Senhor é por nós adorado como sustentador de todas as coisas. E vendo que todas as leis da natureza só operam através do seu poder e são sustentadas em seu movimento por sua força, ele deve estar ciente do movimento de todas as forças no mundo. E se ele diz, peçam e lhes será dado, ele não fala em ignorância, mas sabe o que afirma. Podemos ter certeza de que não há forças que possam impedir o cumprimento da própria palavra do Senhor, do Criador e sustentador. A palavra eu lhes digo encerra toda controvérsia para sempre. Mas outra objeção foi levantada, muito antiga de fato, e que tem uma grande aparência de força. Não é levantada tanto por céticos, mas por aqueles que detêm parte da verdade. É esta, que a oração certamente não pode produzir resultado algum, porque os decretos de Deus já determinaram tudo e esses decretos são imutáveis. Agora, não temos o desejo de negar a afirmação de que os decretos de Deus já determinaram todos os eventos. É nossa plena crença que Deus conheceu de antemão e predestinou tudo o que acontece no céu, acima, ou na terra abaixo, e que a posição previamente conhecida de um junco à beira do rio é tão fixa quanto a posição de um rei, e a palha da mão do gerador é dirigida assim como as estrelas em seus cursos. A predestinação abrange o grande e o pequeno, e alcança todas as coisas. A questão é, por que orar? Pode-se perguntar logicamente, por que respirar, comer, mover-se ou fazer qualquer coisa? Temos uma resposta que nos satisfaz, a saber, que nossas orações estão na predestinação e que Deus tanto ordenou as orações do seu povo quanto qualquer outra coisa. E quando oramos, estamos produzindo elos na cadeia de fatos ordenados. O destino decreta que eu devo orar, eu oro. O destino decreta que eu serei respondido e a resposta vem a mim. Além disso, em outros assuntos, nunca regulamos nossas ações pelos decretos desconhecidos de Deus. Por exemplo, um homem nunca questiona se deve ou não comer ou beber, porque pode ou não estar decretado que ele comerá ou beberá. Um homem nunca pergunta se deve ou não trabalhar com base no decreto de quanto ele deve fazer ou com pouco. Assim como é inconsistente com o bom senso usar os decretos secretos de Deus como guia em nossa conduta geral. Assim também sentimos que seria em relação à oração e, portanto, continuamos a orar. Mas temos uma resposta melhor do que tudo isso. Nosso Senhor Jesus Cristo vem até nós e diz esta manhã: meus queridos filhos, os decretos de Deus não precisam incomodá-los. Não há nada neles que seja inconsistente com suas orações serem ouvidas. Eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Agora, quem é ele que diz isso? Ora, é ele que esteve com o Pai desde o princípio. O mesmo estava no princípio com Deus.
E ele conhece quais são os propósitos do Pai e qual é o coração de Deus, pois ele nos disse em outro lugar: o próprio Pai os ama. Agora, como ele conhece os decretos do Pai e o coração do Pai, ele pode nos dizer com a absoluta certeza de uma testemunha ocular que não há nada nos propósitos eternos em conflito com esta verdade, que quem pede, recebe, e quem busca, encontra. Ele lê os decretos de ponta a ponta. Não tomou ele o livro e desatou os 7 selos e declarou as ordenanças do céu? Ele nos diz que não há nada ali que seja inconsistente com o seu joelho dobrado e olho lacrimejante, e com o Pai abrindo as janelas do céu para derramar sobre você as bênçãos que você busca. Além disso, ele é o próprio Deus. Os propósitos do céu são seus próprios propósitos. E ele que ordenou o propósito aqui dá a garantia de que não há nada nele que impeça a eficácia da oração. Eu lhes digo, ó vocês que creem nele, suas dúvidas são dispersas ao vento. Vocês sabem que ele ouve oração. Mas às vezes surge em nossa mente uma terceira dificuldade que está associada ao nosso próprio julgamento de nós mesmos e nossa estimativa de Deus. Sentimos que Deus é muito grande e trememos na presença de Sua Majestade. Sentimos que somos muito pequenos e que, além disso, somos também vis. E parece algo incrível que tais pecadores insignificantes tenham poder para mover o braço que move o mundo. Não me surpreendo se esse medo frequentemente nos atrapalhar na oração. Mas Jesus responde a isso de forma tão doce. Ele diz: eu lhes digo, peçam e lhes será dado. E eu pergunto novamente, quem é que diz, eu lhes digo? Ora, é ele que conhece tanto a grandeza de Deus quanto a fraqueza do homem. Ele é Deus e da excelente majestade penso ouvir ele dizer, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Mas ele também é homem, como nós, e ele diz, não temam sua pequenez, pois eu, osso de seus ossos e carne de sua carne, asseguro-lhes que Deus ouve a oração do homem. As palavras vêm até nós com a harmonia de notas combinadas. O Deus, o homem, ambos falam conosco. Não temam minha majestade, sua oração é ouvida. Não temam sua própria fraqueza, eu como homem fui ouvido por Deus. E ainda, novamente, se o medo do pecado nos assombrar e nossa própria tristeza nos deprimir, eu lembrarei a vocês que Jesus Cristo, quando diz, eu lhes digo, nos dá a autoridade, não apenas de sua pessoa, mas de sua experiência. Jesus costumava orar. Nunca alguém orou como ele. Noites foram passadas em oração por ele e dias inteiros em intercessão fervorosa. E ele nos diz, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Eu penso que vejo ele vindo fresco da urze das colinas, entre as quais ele havia se ajoelhado toda a noite para orar. E ele diz, meus discípulos, peçam e lhes será dado, pois eu orei e me foi dado. Eu penso que o ouço dizer isso, com o rosto todo vermelho de sangue e suas vestes como se tivesse pisado no lagar, ao levantar-se do Getsemane, com sua alma profundamente triste até a morte. Ele foi ouvido em seu temor e, portanto, ele nos diz, eu lhes digo, batam e a porta lhes será aberta. Sim, e eu penso ouvi-lo falar assim da cruz, com seu rosto brilhante com o primeiro raio de luz solar, depois de ter levado nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro e sofrido todas as nossas dores até o último suspiro. Ele havia clamado, meu Deus, por que me desamparaste? E agora, tendo recebido uma resposta, ele clama em triunfo, está consumado. E ao fazer isso, ele também nos ordena, peçam e lhes será dado. Jesus provou o poder da oração. Ah, mas, diz alguém, ele não provou o que é orar em uma tribulação como a minha. Quão grosseiramente você erra. A tribulação do Salvador foi pior que a sua. Não há profundezas tão profundas que ele não tenha mergulhado até o fundo delas. Cristo orou do mais baixo calabouço e do poço mais horrível. Sim, mas ele não clamou sob o peso do pecado. Como você pode falar tão impensadamente?
Alguma vez houve um peso de pecado tão grande carregado por algum homem como foi colocado sobre ele? É verdade, os pecados não eram dele, mas eram pecados, e pecados com todo o peso esmagador que os acompanha também. No entanto, ele foi ouvido e foi ajudado até o fim. Cristo lhe dá em sua própria experiência a prova divina de que pedir será seguido por receber, mesmo quando o pecado está à porta. Isso é certo. Se vocês, que são crentes, não conseguem acreditar na eficácia da oração somente pela palavra de Cristo, chegou a um ponto estranho. Pois, ó amados, vocês estão confiando toda a sua alma em Jesus. Se ele não é verdadeiro, então vocês estão confiando em um Salvador falso. Se ele não fala a verdade, então vocês estão enganados. Se vocês podem confiar nele com sua alma, devem necessariamente confiar nele com suas orações. Lembrem-se também de que, se Jesus, nosso Senhor, pôde falar tão positivamente aqui, há uma razão ainda maior para crer nele agora, pois ele foi para dentro do véu, ele se senta à direita de Deus, do Deus Pai, e a voz não nos vem do homem de pobreza, vestindo uma túnica sem costura, mas do sacerdote entronizado com um cinto de ouro ao redor de seus lombos. Pois é ele que agora diz, da mão direita de Deus: eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Vocês acreditam em seu nome? Como então uma oração que é sinceramente oferecida nesse nome pode cair por terra? Quando vocês apresentam sua petição em nome de Jesus, uma parte de sua autoridade reveste suas orações. Se sua oração for rejeitada, Cristo é desonrado. Você não pode acreditar nisso. Vocês confiaram nele, então acreditem que a oração oferecida por meio dele deve e será respondida. Não podemos nos demorar mais neste ponto, mas confiamos que o Espírito Santo o imprimirá em todos os nossos corações. Agora, nos lembraremos de que nosso Senhor nos apresenta uma promessa. Notem que a promessa é dada a várias formas de oração. Eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. O texto afirma claramente que todas as formas de verdadeira oração serão ouvidas, desde que sejam apresentadas através de Jesus Cristo e sejam por bênçãos prometidas. Algumas são orações vocais. Os homens pedem, nunca devem falhar em oferecer todos os dias e continuamente a oração que é expressa pela língua, pois a promessa é que o que pede será ouvido. Mas há outros que, sem negligenciar a oração vocal, são muito mais abundantes em oração ativa, pois através do uso humilde e diligente dos meios, buscam as bênçãos que precisam. Seus corações falam com Deus através de seus anseios, esforços, emoções e labores. Não cessem de buscar, pois certamente encontrarão. Há outros que, em sua sinceridade, combinam as formas mais intensas, tanto agindo quanto falando, pois bater é um tipo de pedido barulhento e uma forma veemente de buscar. Se nossas orações são fala vocal com Deus, ou se são o uso prático dos meios ordenados, que é oração verdadeira, ou se são expressas apenas por uma lágrima ou um suspiro, ou mesmo se permanecerem completamente não expressas em um desejo trêmulo, serão ouvidas. Todas as variedades de verdadeira oração encontrarão respostas do céu. Agora, observem que essas variedades de oração são colocadas em uma escala ascendente. Primeiro, é dito que pedimos. Suponho que isso se refira à oração, que é uma simples declaração de nossas necessidades, na qual contamos ao Senhor que queremos isso e aquilo e pedimos que Ele nos conceda. Mas à medida que aprendemos a arte da oração, vamos além para buscar, o que significa que organizamos nossos argumentos e apresentamos razões para a concessão de nossos desejos. E começamos a lutar com Deus pelas bênçãos necessárias. E se a bênção não vier, então subimos ao terceiro grau, que é bater.
Tornamo-nos importunos. Não estamos contentes apenas em pedir e dar razões, mas lançamos toda a intensidade de nosso ser em nossos pedidos e praticamos o texto que diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Assim, as orações crescem de pedir, que é uma declaração, para buscar, que é o pleito, e para bater, que é a importunação. Para cada um desses estágios de oração, há uma promessa distinta. Quem pede, receberá. O que mais poderia pedir? Mas quem busca, indo mais longe, encontrará, desfrutará, agarrará, saberá que obteve. E quem bate irá mais longe ainda, pois entenderá, e para ele a coisa preciosa será aberta. Não apenas terá a bênção e a desfrutará, mas a compreenderá. Compreenderá com todos os santos quais são as alturas e profundidades. Quero, no entanto, que vocês notem este fato que abrange tudo. Qualquer que seja a forma que a sua oração possa assumir, ela será bem-sucedida. Se vocês apenas pedirem, receberão. Se buscarem, encontrarão. Se baterem, será aberto. Mas em cada caso, de acordo com sua fé, será feito a vocês. As cláusulas da promessa diante de nós não são colocadas, como dizemos na lei, em conjunto. Quem pede, busca e bate, receberá, mas são colocadas separadamente. Quem pede, receberá. Quem busca, encontrará. Quem bate, será aberto. Não é quando combinamos os três que obtemos a bênção, embora, sem dúvida, se o fizéssemos, combinaríamos a resposta. Mas se exercermos apenas uma dessas três formas de oração, ainda assim obteremos o que nossas almas buscam. Esses três métodos de oração exercitam uma variedade de nossas graças. É uma interpretação dos pais da igreja sobre esta passagem que a fé pede, a esperança busca e o amor bate. E essa interpretação vale a pena ser repetida. A fé pede porque acredita que Deus dará. A esperança, tendo pedido, espera e, portanto, busca pela bênção. O amor se aproxima e não aceita um não como resposta de Deus, mas deseja entrar em sua casa e cear com ele, e por isso bate à sua porta até que ele abra. Mas, novamente, voltemos ao ponto principal. Não importa qual a graça é exercida, uma bênção vem a cada uma. Se a fé pede, ela receberá. Se a esperança busca, ela encontrará. E se o amor bate, será aberto para ela. Esses três modos de oração nos convêm em diferentes estágios de angústia. Lá estou eu, um pobre mendigo à porta da misericórdia. Eu peço e receberei. Mas eu perco o caminho, de modo que não consigo encontrar aquele a quem uma vez pedi com sucesso. Bem, então posso buscar com a certeza de que encontrarei. E se estou no último estágio de todos, não apenas pobre e confuso, mas tão sujo ao ponto de me sentir excluído de Deus, como um leproso excluído do acampamento, então posso bater e a porta será aberta para mim. Cada uma dessas diferentes descrições de oração é extremamente simples. Se alguém dissesse, não consigo pedir, nossa resposta seria, você não entende a palavra. Certamente, todos podem pedir. Uma criança pequena pode pedir. Muito antes de um bebê falar, ele pode pedir. Não precisa usar palavras para pedir o que quer. E não há ninguém entre nós que esteja incapacitado de pedir. As orações não precisam ser bonitas. Eu acredito que Deus abomina orações pomposas. Se uma pessoa lhe pedir caridade em sentenças elegantes, é pouco provável que a receba. Finura na vestimenta ou na linguagem é algo fora de lugar em mendigos. Um dia, ouvi um homem na rua mendigando em voz alta através de uma magnífica oratória. Ele usou uma linguagem grandiosa em um estilo pomposo e, ouso dizer, ele pensou que estava certo de receber montes de moedas com seu discurso emprestado. Mas eu, por exemplo, não lhe dei nada, mas me senti mais inclinado a rir de sua grandiloquência. Não é provável que muitas orações bonitas sejam igualmente inúteis? Muitas orações em reuniões de oração são muito finas. Guardem suas figuras de linguagem e metáforas e expressões parabólicas para seus semelhantes.
Usem-nas para aqueles que precisam ser instruídos, mas não as exibam diante de Deus. Quando oramos, quanto mais simples nossas orações forem, melhor. Quanto mais claro e humilde for o idioma que expressa nosso significado, melhor será. A próxima palavra é buscar, e certamente não há dificuldade em buscar. Em encontrar pode haver, mas em buscar não. Quando a mulher, na parábola, perdeu seu dinheiro, ela acendeu uma vela e a procurou. Eu não suponho que ela tenha ido para a universidade ou se qualificado como médica, ou que ela pudesse ter sido eleita para o conselho escolar como uma mulher de senso superior. Mas ela podia buscar. Qualquer um que deseje pode buscar, seja homem, mulher ou criança. E, para seu encorajamento, a promessa não é dada a uma forma filosófica particular de buscar, mas quem busca, encontra. Então, a bater. Bem, isso não é algo de grande dificuldade. Costumávamos fazer isso quando éramos crianças, às vezes para o desconforto dos vizinhos. E em casa, se o batente fosse um pouco alto, tínhamos maneiras e meios de bater a porta, mesmo assim. Uma pedra servia, ou o salto de uma bota, qualquer coisa faria o trabalho. Isso não estava além de nossa capacidade de forma alguma. Portanto, foi colocado dessa forma por Cristo, tanto quanto para nos dizer: você não precisa ter escolaridade, treinamento, talento e nem inteligência para orar. Peça, busque, bata. Isso é tudo, e a promessa é para cada uma dessas maneiras de orar. Vocês acreditarão na promessa? É Cristo quem a dá. Nenhuma mentira jamais saiu dos seus lábios. Não duvidem dele. Orem se já oraram, e se nunca oraram antes, que Deus os ajude a começar hoje. Nosso terceiro ponto é que Jesus testifica o fato de que a oração é ouvida. Depois de dar uma promessa, ele acrescenta: de fato, vocês podem ter certeza de que essa promessa será cumprida, não apenas porque eu digo, mas porque é e sempre foi assim. Quando o homem diz que o sol nascerá amanhã de manhã, acreditamos porque ele sempre nasceu. Nosso Senhor nos diz que, como questão de fato incontestável, ao longo dos séculos, o verdadeiro pedido foi seguido por recebimento. Lembrem-se de que aquele que afirmou esse fato o sabia. Se você afirma um fato, pode receber a resposta: sim, até onde vai a sua observação, isso é verdade. Mas a observação de Cristo era ilimitada. Nunca houve uma verdadeira oração oferecida sem o conhecimento dele. As orações aceitáveis ao Altíssimo chegam até ele pelo caminho das feridas de Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo pode falar por conhecimento pessoal, e sua declaração é que a oração foi bem sucedida. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aqui, claro, devemos supor as limitações que seriam feitas pelo bom senso comum e que são feitas pela Escritura. Não é todo aquele que frivolamente ou perversamente pede ou finge pedir a Deus que obtém o que pede. Não é todo pedido tolo, ocioso e não considerado de corações não regenerados que Deus responderá. De maneira alguma. O bom senso limita a afirmação até aí. Além disso, a Escritura a limita novamente. Vocês não têm porque não pedem, ou porque pedem mal. Há um pedir errado que nunca obterá. Se pedirmos para consumir as boas coisas em nossas luxúrias, não as teremos. Ou se pedirmos por aquilo que não seria para o nosso bem, seremos ouvidos ao não receber a resposta desejada. Mas lembre-se disso. A declaração de nosso Senhor não tem outra qualificação. Todo aquele que pede, recebe. Lembre-se de que frequentemente, mesmo quando os ímpios e perversos pedem a Deus, eles recebem. Muitas vezes, em tempos de aflição, eles clamam a Deus e Ele os responde. Diz você isso? Diz alguém. Não, eu não digo isso, mas as Escrituras dizem. A oração de Acabe foi respondida, e o Senhor disse: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Porque se humilhou diante de mim, não trarei o mal em seus dias, mas nos dias de seus filhos trarei o mal
sobre sua casa. Assim também o Senhor ouviu a oração de Jeoacás, filho de Jeú, que fez o mal aos olhos do Senhor. 2 Reis 13, 1-4. Os israelitas também, quando foram entregues aos seus inimigos por causa de seus pecados, clamaram a Deus por libertação e foram respondidos. No entanto, o próprio Senhor testificou a respeito deles que apenas lisonjeavam com a boca. Isso surpreende? Ele não ouve os corvos jovens quando clamam? Você pensa que ele não ouvirá o homem que foi formado à sua imagem? Você duvida disso? Lembrem-se de Nínive. As orações oferecidas em Nínive foram orações espirituais. Você já ouviu falar de uma igreja de Deus em Nínive? Eu não ouvi, nem acredito que os ninivitas alguma vez foram visitados pela graça conversora. Mas eles foram, pela pregação de Jonas, convencidos de que estavam em perigo do grande Jeová, e proclamaram um jejum e se humilharam. E Deus ouviu a oração deles e Nínive, por um tempo, foi preservada. Muitas vezes, na hora da enfermidade e na hora da aflição, Deus ouviu as orações dos ingratos e maus. Você pensa que Deus não dá nada além de aos bons? Você tem habitado aos pés do Sinai e aprendido a julgar de acordo com a lei do mérito? O que você era quando começou a orar? Você era bom e justo? Deus não lhe ordenou fazer o bem aos maus? Ele o comandará a fazer o que ele mesmo não faz? Ele não disse que faz chover sobre justos e injustos? E não é assim? Ele não está diariamente abençoando aqueles que o amaldiçoam e fazendo bem àqueles que o maltratam? Esta é uma das glórias da graça de Deus. E quando não há mais nada de bom no homem, ainda que haja um clamor levantado de seu coração, o Senhor se digna, muitas vezes, a enviar alívio do problema. Agora, se Deus ouviu as orações até mesmo de homens que não o buscaram de forma mais elevada, e lhes deu livramentos temporários em resposta a seus clamores, ele não ouvirá muito mais você quando está se humilhando à sua vista e desejando ser reconciliado com ele? Certamente, há um argumento aqui. Mas para chegar mais plenamente ao ponto em relação às orações reais e espirituais, todo aquele que pede, recebe, sem qualquer limite. Nunca houve um exemplo ainda de um homem realmente buscando bênçãos espirituais de Deus sem recebê-las. O publicano estava longe e seu coração estava quebrantado que ele não ousou olhar para o céu. Ainda assim, Deus olhou para ele. Manassés estava no calabouço profundo. Ele foi um cruel perseguidor dos santos. Não havia nada nele que pudesse recomendá-lo a Deus, mas Deus o ouviu no calabouço e o trouxe à liberdade da alma. Jonas, por seu próprio pecado, foi levado ao ventre do peixe. E ele foi, na melhor das hipóteses, um servo petulante de Deus. Mas do ventre do inferno ele clamou e Deus o ouviu. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Tudo. Se eu precisasse de evidências, eu as encontraria neste tabernáculo. Eu pediria a qualquer um aqui que encontrou Cristo que testemunhasse que Deus ouviu sua oração. Eu não acredito que entre os condenados no inferno haja um que ouse dizer: eu busquei o Senhor e ele me rejeitou. Não haverá no último dia de contas uma única alma que possa dizer: eu bati a porta da misericórdia, mas Deus recusou abrir para mim. Não haverá diante do grande trono branco uma única alma que possa alegar: ó Cristo, eu teria sido salvo por ti, mas tu não quiseste me salvar. Eu me entreguei a ti, mas tu me rejeitaste. Eu pedi misericórdia com arrependimento, mas não a recebi. Todo aquele que pede, recebe. Tem sido assim até hoje. Será assim até que o próprio Cristo venha. Se você duvida disso, experimente. E se já experimentou, tente novamente. Você está em farrapos? Isso não importa. Todo aquele que pede, recebe. Você está sujo com o pecado? Isso não importa. Todo aquele que busca, encontra. Você se sente como se estivesse totalmente excluído de Deus? Isso também não importa. Bata e a porta será aberta para você,
pois todo aquele que pede, recebe. Não há eleição aqui? Sim, sem dúvida há, mas isso não altera essa verdade que não tem limites. Todo aquele, que texto rico é este? Todo aquele que pede, recebe. Quando nosso Senhor falou assim, ele poderia ter apontado para a sua própria vida como evidência. De qualquer forma, podemos nos referir a ela agora e mostrar que ninguém pediu a Cristo sem receber. A mulher cirofenícia foi inicialmente repelida quando o Senhor a chamou de cão, mas quando ela teve a coragem de dizer, no entanto, os cães comem das migalhas que caem da mesa, ela logo descobriu que todo aquele que pede, recebe. Aquela que também veio por trás dele na multidão e tocou na orla de sua roupa, ela não pediu, mas buscou e encontrou. Penso que ouço, em resposta a tudo isso, o lamento de alguém que diz: eu tenho clamado a Deus há muito tempo por salvação. Eu pedi, eu busquei, eu bati, mas ainda não veio. Bem, querido amigo, se me perguntarem qual é a verdade, Deus ou você, eu sei de que lado estarei. E eu o aconselharia a acreditar em Deus antes de acreditar em si mesmo. Deus ouvirá a oração, mas você sabe que há algo antes da oração? O que é? Ora, o Evangelho não é. Quem orar será salvo. Esse não é o Evangelho. Eu acredito que ele será salvo, mas esse não é o Evangelho que fui ordenado a pregar a você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que, o quê? Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, você tem pedido a Deus para salvá-lo. Espera que ele o salve sem você crer e ser batizado? Certamente, você não teve a audácia de pedir a Deus que tornasse nula sua própria palavra. Não poderia ele dizer a você: faça como eu lhe ordeno, creia em meu Filho. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Deixe-me perguntar-lhe: você acredita em Jesus Cristo? Você confiará nele? Eu confio nele, diz alguém. Eu confio nele inteiramente. Alma, não peça mais por salvação. Você já a tem. Você está salvo. Se você confia em Jesus com toda a sua alma, seus pecados são perdoados. E você está salvo. E da próxima vez que se aproximar do Senhor, vá com louvor, assim como com oração, e cante e bendiga seu nome. Mas como saberei que estou salvo? Diz alguém. Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Você creu? Foi batizado? Se sim, você está salvo. Como eu sei disso? Pela melhor evidência em todo o mundo. Deus diz que você está. Você quer alguma evidência além disso? Eu quero sentir isso. Sentir. Suas sensações são melhores do que o testemunho de Deus. Você fará de Deus um mentiroso ao pedir mais sinais e provas do que sua segura palavra de testemunho? Eu não tenho evidência neste dia em que ouso confiar sobre minha salvação além desta, que descanso somente em Cristo com todo o meu coração, alma e força. Outro refúgio não tenho. E se você tem essa evidência, é toda a evidência de que você precisa hoje. Outras testemunhas da graça em seu coração virão com o tempo e se agruparão ao seu redor, adornando a doutrina que você professará. Mas agora seu primeiro dever é acreditar em Jesus. Eu pedi fé, diz alguém. Bem, o que você quer dizer com isso? Crer em Jesus Cristo é o dom de Deus, mas deve ser também um ato seu. Você espera que Deus creia por você ou que o Espírito Santo acredite em seu lugar? O que o Espírito Santo deve acreditar? Você deve acreditar por si mesmo ou estará perdido. Ele não pode mentir. Você não acreditará nele. Ele merece ser acreditado. Confie nele e você está salvo. E sua oração foi atendida. Penso que ouço outro dizer: confio que já estou salvo, mas tenho esperado a salvação de outros em resposta às minhas orações. Querido amigo, você a terá. Quem pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mas eu busquei a conversão de tal pessoa por anos, com muitas orações. Você a terá, ou saberá um dia, porque não a teve, e será levado a aceitar a não tê-la. Orem com esperança. Muitos obtiveram resposta às suas orações por outros depois de terem morrido.
Acho que já lhes lembrei do pai que havia orado por muitos anos por seus filhos e filhas. E ainda assim não foram convertidos, mas todos se tornaram extremamente mundanos. Seu tempo de morrer chegou. Ele reuniu seus filhos ao redor de sua cama, esperando dar um testemunho tão claro de Cristo no final que pudesse ser abençoado para a conversão deles. Mas infelizmente para ele estava em profunda angústia de alma. Ele tinha dúvidas sobre sua própria participação em Cristo. Ele foi uma das crianças de Deus que são colocadas para dormir no escuro, este sendo, acima de tudo, o pior medo em sua mente, que temia que seus queridos filhos vissem sua angústia e fossem prejudicados contra o Evangelho. O bom homem foi sepultado e seus filhos foram ao funeral. E Deus ouviu a oração daquele homem naquele mesmo dia, pois ao saírem do túmulo, um deles disse ao outro: irmão, nosso pai morreu de forma muito infeliz. Ele morreu, irmão. Fiquei muito surpreso com isso, pois nunca conheci um homem melhor que nosso pai. Ah, disse o primeiro irmão, se um homem santo como nosso pai achou difícil morrer, será uma coisa terrível para nós que não temos fé quando nossa hora chegar. Esse mesmo pensamento atingiu a todos e os levou à cruz. E assim, a oração do bom homem foi atendida de uma maneira misteriosa. O céu e a terra passarão, mas enquanto Deus viver, a oração será ouvida. Enquanto Deus permanecer fiel à sua palavra, a súplica não será em vão. Que o Senhor lhes dê graça para exercê-la continuamente. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar.
começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança